Certo. Tá bom. Deixa eu apresentar aqui. Show. Então, pessoal, boa noite, né? Sou a Milena, uma das monitoras de patologia de vocês. E a aula de hoje que eu vou dar para a prática de vocês seria em relação à lesão e à morte celular. Pessoal, já de antemão eu peço desculpas se tiver algum achado na lâmina que não está aqui, ou algum conteúdo, algum tópico que não esteja aqui, porque eu não consegui ter acesso à aula gravada de vocês, não achei muitas questões, e eu perguntei para o professor Paulo se todos os achados estavam aqui, ele não retrucou, não disse se tinha algo a mais, algo a menos, então qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, mandem no privado, vou deixar o meu número aqui ao final da aula e vocês mandam as perguntas de vocês sobre questões de prova, tá certo? Então, vamos começar. Pessoal, então, justamente como a Ingrid começou falando para vocês, frente a certas agressões às células e aos tecidos, essas estruturas elas podem responder de maneira diferente dependendo do quão forte, de quão intensa foi aquela injúria. Então, uma célula pode responder dependendo do grau da injúria, degenerando, se adaptando, principalmente frente a lesões crônicas e de baixa intensidade, mas frente a lesões de alta intensidade, de tal modo que elas não consigam se adaptar, elas podem sofrer uma lesão, né? Essa lesão, ela pode ser reversível, né, em casos de lesões agudas, mas não tão intensas, em que elas se curam, principalmente se o agressor for retirado, então elas não têm perda da sua conformação, não vai ter uma hiperplasia, uma hipertrofia, nem nada do tipo, elas voltam à sua conformação inicial, mas também pode ser uma lesão irreversível, que é aquela que vai cursar com morte celular. E essa morte, né, que a gente vai focar nesse assunto aqui nessa aula, ela pode se dar de duas maneiras: através de um verdadeiro suicídio celular, ou seja, de uma morte celular que foi devidamente programada e segue uma sequência de eventos. A sequência não vai ser abordada aqui, a gente vai falar mais de aspectos patológicos da lâmina, da conformação de uma célula em apoptose, e também falar da necrose, que seria uma morte celular bastante intensa, desordenada, desorganizada, realmente é uma injúria muito grave, né? Então, pessoal, vamos começar falando um pouco da necrose. Como eu falei, a necrose é um tipo de morte celular em que ela não tem uma sequência, na realidade. Se diz que é uma sequência desordenada, ela não segue passos, é como se a célula realmente explodisse, é um negócio muito louco que acontece, em que, invariavelmente, é uma morte celular patológica frente a uma injúria irreversível. E a gente vai ter algumas características próprias que vão ser bem típicas. Em relação ao tamanho dessas células, elas podem ter um tamanho aumentado, podem apresentar uma tumefação. Em relação ao núcleo, que eu até coloquei aqui embaixo, esse núcleo ele vai evoluir com uma sequência, né? Inicialmente, esse núcleo vai sofrer com picnose, que seria justamente essa partezinha aqui da figura, que seria um núcleo que ele vai apresentar uma contração e uma condensação da cromatina, e essa condensação que vai conferir esse aspecto mais escurinho, né, para a cromatina. Em seguida, evolui com a cariorrexe, que seria uma fragmentação desse núcleo, e com a cariólise, que seria o processo final, com uma digestão da cromatina, em que essa célula ela vai ficar com o seu citoplasma mais clarinho, em razão da digestão da cromatina e das estruturas nucleares. Em relação à membrana plasmática, essa membrana estará rompida, né? Quando a membrana plasmática ela se rompe, é um dano que realmente não tem como voltar atrás. É uma característica de lesão celular irreversível, na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos. Em relação aos conteúdos celulares, por ser uma morte celular bem desorganizada, bem descompensada, isso pode levar a uma ativação lisossomal descontrolada, em que essas estruturas elas vão causar uma digestão enzimática dos componentes celulares, levando ao extravasamento de conteúdos celulares. A inflamação é uma característica que está bastante presente na necrose. E é claro que essa inflamação, que
presente está associada à dor, ela vai estar presente em níveis diferentes dependendo do tipo da necrose, que de acordo com o professor Paulo, vocês tiveram acesso a 3 tipos de necrose, que foi a necrose coagulativa, a liquefativa e a fibrinoide, né? Então, em cada um desses tipos de necrose, vai existir um tipo de inflamação, uma intensidade de inflamação aguda, né? Em relação à eosinofilia, a gente vai ter um aumento por causa da desnaturação das proteínas plasmáticas, né? E a fibrose geralmente está presente na necrose, mas existe um cenário em que o tecido ele não consegue fibrosar. Então, pessoal, vamos começar falando da necrose coagulativa, né? A necrose coagulativa é aquela que vai acontecer frente a processos isquêmicos, né? Quando a gente tem obstruções vasculares. Então, quando existe uma falta de suprimento sanguíneo, consequentemente de oxigênio, nutrientes e papapá, geralmente, nesse tipo de necrose, na necrose coagulativa, os processos isquêmicos, eles não acontecem assim, papum. Não é um negócio muito intenso, não é um negócio que acontece muito rápido. Claro, é um dano irreversível, que não dá nem tempo da célula programar a sua morte. Ela já morre, ela não evolui com apoptose, ela evolui com necrose. Mas é um processo mais lento. A necrose coagulativa, ela é mais lenta e a necrose liquefativa, ela é mais rápida, por assim dizer. Eu vou explicar essa diferença, esse ponto importante em relação à inflamação daqui a pouco. Então, processos isquêmicos, por exemplo, em que a necrose coagulativa acontece. Infarto agudo do miocárdio, aquele tecido vai evoluir com necrose coagulativa, gangrena de membros inferiores vai acontecer. Isquemia mesentérica, né? Pode acontecer também, tromboembolia pulmonar e tal. Quando se fala de processos isquêmicos, existe um tipo de tecido que ele não evolui com necrose coagulativa, por mais que ele esteja envolvido com um processo de obstrução vascular, que seria justamente o que eu coloquei aqui embaixo, o acidente vascular cerebral. Nesse tipo de processo isquêmico, o cérebro, o encéfalo, né, ele não cursa com necrose coagulativa. Por quê? Porque, como nós dissemos, uma das características da necrose é a capacidade de fibrosar, de cicatrizar, né, de certa forma, tardiamente, sendo que o cérebro ele não possui uma matriz extracelular que permite que ele fibrose, que permite que ele cicatrize, que permite que, de alguma forma, ele mantenha a sua conformação estrutural, porque a permanência, a preservação da conformação estrutural é uma característica da necrose coagulativa. Ó, características da necrose coagulativa: preservação da arquitetura e tecido firme, textura firme dos tecidos. O cérebro não consegue fazer isso. Quando ele sofre um processo de lesão isquêmica, ele simplesmente forma, por não ter essa matriz extracelular capaz de fibrosar, ele forma uma massa líquida, viscosa, fluida, semifluida, com uma perda completa da conformação estrutural, né? Então, no AVC, a gente tem uma necrose liquefativa. É um processo isquêmico, é um processo vascular, mas que evolui com liquefativa, não coagulativa, né? Então, em relação às características da necrose coagulativa, a gente tem justamente, como eu falei, como característica importante, a preservação arquitetural daquele tecido. Os tecidos possuem uma textura firme, a gente vai ver isso macroscopicamente, inclusive, né? Além disso, a gente pode ter a presença de células anucleadas, porém contornadas, que mantêm o seu contorno, tem muito a ver com essa questão da preservação estrutural do tecido. Os núcleos picnóticos, que a gente viu que os núcleos evoluem com picnose, eles podem desaparecer por lise celular, então por isso células anucleadas nesse tipo. O citoplasma, como a gente viu, é intensamente eosinofílico, é uma característica, de certa forma, geral da necrose, mas que é bem importante aqui na coagulativa. Inicialmente o tecido, isso não é tão comprovado que a gente veja, porque inicialmente é pálido, mas posteriormente esse tecido escurece, geralmente a gente vê quando está mais escurecido mesmo. A inflamação que a gente vê aqui é uma inflamação aguda, né, com neutrófilos presentes, porém não é tão exuberante quanto na liquefativa, porque a necrose liquefativa, ela acontece muito mais rápido, a inflamação é muito mais intensa, o infiltrado polimorfonuclear, nesse caso também, às custas de neutrófilo, é muito mais intensa. Então, a inflamação na necrose coagulativa existe? Existe. É importante? É, mas não é tão importante quanto na necrose liquefativa. A inflamação na liquefativa, que é o que eu vou falar em seguinte, é mais importante, mas existe.
na necrose coagulativa, inflamação também. E dor, né? A dor é mais intensa na necrose liquefativa, porque tem mais inflamação, mais dor. Mas na necrose coagulativa a dor também existe e ela é importante. Então, pessoal, como dá para perceber aqui, macroscopicamente falando, a gente consegue perceber a preservação arquitetural e a textura firme desses tecidos. Olha só, aqui a gente consegue perceber uma gangrena de membros inferiores, está aqui. Os dedos eles estão com a sua arquitetura preservada, mas está escurecido. Aqui no infarto agudo do miocárdio, essas regiões mais escuras, a preservação da arquitetura está aqui, sendo que está escurecido, está morto, o tecido está morto. Infarto hispânico da mesma forma, e esse aqui é bem emblemático, ó, isquemia mesentérica, vocês conseguem ver toda a alça toda preservada, mas está tudo escurecido, está todo morto, né? Essa preservação arquitetural é importante. Em relação à lâmina, a gente consegue perceber que áreas de maior eosinofilia são aquelas que são acometidas, né? A gente também pode encontrar áreas de hemorragia, mas que é, de certa forma, inespecífico, não é tão interessante assim. O que a gente consegue perceber é uma inflamação não tão intensa, não tão exuberante, porque a gente vai ver uma inflamação muito mais intensa do que essa, mas uma inflamação aguda com presença de neutrófilos. A gente consegue ver também, como característica de qualquer necrose, mas bastante interessante nessa, a questão da picnose dos núcleos bem pequenininhos, com condensação de cromatina, e a gente consegue também perceber, não sei nem se está dando para ver, mas nos slides vocês dão um zoom e vocês vão conseguir identificar a presença de células anucleadas, né? Não tem núcleo, basicamente é só o citoplasma, né? Então, pessoal, bora falar da necrose liquefativa. A necrose liquefativa é aquela que vai ocorrer em quadros de infecção como um todo, né? Infecção bacteriana e aí, consequentemente, com formação de conteúdo purulento e tudo mais. Um dos únicos casos em que a necrose liquefativa vai acontecer sem a presença da infecção é justamente na questão do acidente vascular encefálico, porque o cérebro não consegue fibrosar, ele não consegue cicatrizar, então ele se liquefaz mesmo. Existe a formação de uma massa viscosa, amolecida, semifluida, líquida e tal. Então, basicamente, quais são as características importantes da necrose liquefativa, que de certa forma são até diametralmente opostas à necrose coagulativa? Na necrose liquefativa, a gente tem a perda da arquitetura tecidual e a gente vai ter um infiltrado inflamatório muito intenso, porque é um processo infeccioso intenso que leva a uma destruição e, consequentemente, a gente vai ter uma digestão das células mortas, e isso tão rápido que não vai dar nem tempo de fibrosar, vai formar uma massa viscosa, amolecida mesmo, vai ter a formação de conteúdo purulento, que é justamente a questão dos restos celulares, né, que vão ser digeridos, o processo infeccioso que vai estar contido nesse conteúdo purulento e as células inflamatórias. Aqui é uma infiltração inflamatória muito importante. A gente tem uma leucocitose por neutrófilos, por neutrofilia, em que a gente vai ter uma intensa ação enzimática, tanto de neutrófilos de modo muito mais exuberante, quanto de macrófagos, e aí a gente vai ter uma digestão das células mortas e formar esse conteúdo purulento. E aqui a dor é muito mais importante do que na necrose coagulativa, porque é muita inflamação, muita dor, né? Então, basicamente, como eu falei, aqui a hemorragia não é tão importante, e um achado importante na lâmina é que você vai ter a perda da conformação daquele tecido e a gente vai ter uma intensa concentração de neutrófilos, né? Muito mais exuberante do que quando a gente fala da necrose coagulativa, né? Dá para perceber, é um infiltrado muito mais interessante. E a questão vai falar da clínica, de processos infecciosos, do processo patológico que aconteceu naquele tecido. A questão vai elucidar bem para vocês o que vai acontecer, né? Então, até pelo enunciado vai ser intuitivo. E por último, em relação aos tipos de necrose, ninguém tem nenhuma dúvida, né? Beleza. Em relação aos últimos tipos de necrose, né, a gente tem a necrose fibrinoide, e esse tipo de necrose vai estar bastante associado a doenças autoimunes, em que basicamente a gente vai ter a deposição de imunocomplexos, né, nas paredes do vaso sanguíneo, e a partir do momento que esses imunocomplexos, eles por causa de reações inflamatórias autoimunes, esses imunocomplexos se formam, vão se depositar no interior da parede dos vasos sanguíneos. Essa deposição desses imunocomplexos vão gerar um processo inflamatório, mas é um processo inflamatório que não é tão importante quanto o da liquefativa e quanto o da coagulativa. É uma inflamação não tão exuberante, né? Com isso, vai ter uma inflamação que vai levar a
ao vazamento de fibrina, aquela fibrina vai se aderir àquele imunocomplexo e a união do imunocomplexo com a fibrina vai formar o fibrinoide. E esse fibrinoide é um material amorfo, róseo, brilhante, que vai estar bem característico, a lâmina é bem típica, bateu o olho, não tem como errar, tá? Então aqui eu fiz esquematizado bem direitinho como é que é. Aqui a gente tem o vaso sanguíneo, né? A deposição do imunocomplexo na parede desse vaso sanguíneo gera um processo inflamatório local pouco exuberante que atrai a fibrina, forma esse imunocomplexo e, como já é de se esperar, você pode ter uma obstrução desse vaso com a formação de trombos pelo despregamento, desprendimento desse fibrinoide aqui. Então, realmente vai levar à sintomatologia de diversas doenças autoimunes, mas aí a gente já não vai se estender em relação a isso. Então, características importantes da necrose fibrinoide, a gente vai ter basicamente por causa do processo autoimune a formação de imunocomplexos. Esses imunocomplexos vão levar a uma inflamação pouco exuberante que vai atrair a fibrina, vai formar esse fibrinoide tem aparência rosa brilhante e vai gerar obliteração ou até oclusão de vasos. E essa necrose fibrinoide, ela pode gerar lesão em aspecto de chama de vela. Eu não vi o professor falando nada em relação a isso, eu vi num livro, mas vocês podem fazer uma associação livre, que vocês vão ver que parece realmente a chama de uma vela, esse conteúdo róseo brilhante, e é frequentemente associada a lesões vasculares graves e pode estar associada a vasculites, né, processo inflamatório de vasos, de modo sistêmico, né? Então, aqui a gente consegue ver que eu pedi a ajuda do professor André para identificar esses achados, e aí ele fez um círculozinho aqui redondinho, azul, onde existe um vaso, e a gente tem a deposição, ó, aqui, ó, onde está apontando a setinha desse material róseo amorfo brilhante nas paredes do vaso, né? E aqui a deposição desse material róseo amorfo também no tecido conjuntivo adjacente aos vasos. Então, a necrose fibrinoide, como já é de se entender, está muito relacionada com vasos sanguíneos. Então, se vocês verem estruturazinhas arredondadas com esse material róseo amorfo, não tem muito como errar. Deve ser necrose fibrinoide, né? E por último, a apoptose, né? Basicamente é uma sequência programada de eventos que levam à morte celular bem organizada. É o suicídio celular, né? Porque quando se pensa em suicídio, você pensa num plano para se suicidar. Triste, mas enfim, suicídio, né? E é uma morte fisiológica em que a gente vai ter a eliminação de populações celulares indesejadas, quando o organismo percebe que aquelas células de alguma forma vão ser lesivas, de alguma forma não estão funcionando mais, e ele consegue se planejar para isso, a célula entra nesse processo apoptótico. E um asterisco aqui. É majoritariamente fisiológica, mas existem alguns processos que a morte celular ela pode ser programada, mas aquela célula ela está envolvida com um processo patológico. Então, por exemplo, no caso de atrofia de órgãos, é um processo patológico. O órgão não é para atrofiar por apoptose, mas pode ser que aconteça. É acúmulo de proteínas mal dobradas, né? Pode acontecer. Lesão do DNA, é aquela célula entra em apoptose, né? Tem momentos em que é fisiológico, mas tem momentos em que não é. Está envolvido com processos extrínsecos patológicos. E algumas características importantes, né? Diferentemente da necrose, geralmente as células em apoptose vão estar reduzidas, vão estar com retração. O núcleo ele vai estar fragmentado, a cromatina vai estar compactada, a membrana plasmática ela vai estar intacta, né? Não existe o rompimento dessa membrana plasmática, não vai ter a digestão dessa membrana plasmática também. Nem por lisossomos, nem nada do tipo. Conteúdos celulares vão estar intactos, eles não vão ter sido degradados por nenhum lisossomo, a gente não tem a ação lisossomal na realidade, a gente tem a formação de corpos apoptóticos em que os conteúdos celulares vão ser degradados dentro desses corpos apoptóticos e a gente não tem inflamação adjacente, né? Na apoptose não tem inflamação, então não tem dor. E basicamente é isso, pessoal. Eu tentei extrair o melhor possível do que o professor Paulo me disponibilizou e eu espero que tenha sido útil e que vocês tenham entendido. Espero que tenha dado certo. Foi fantástico.
Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Quem tiver dúvida pode abrir aí o microfone e falar, tá? Alguém tem alguma